Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Nós estamos juntos mais uma vez para o Evangelho no Lar com Francisco Mazan, o primeiro Evangelho do ano de 2021. Sejam todos muito bem-vindos, que essa transição possa estar trazendo para todos nós não somente as necessárias reflexões a despeito de tudo aquilo que atravessamos em 2020 e que ainda continuamos a atravessar nesses processos de 2021, mas que também se convertam em ação, em postura, em modificação interior, em novas escolhas, melhores escolhas, escolhas mais felizes, que sejam brindadas com uma qualidade maior de consciência, de presença, de senso de propósito e, ao mesmo tempo, de muita gratidão pelo fato de que estamos aqui, ainda na caminhada, com todas as possibilidades de continuarmos construindo as escolhas que viemos tecendo ao longo desses tempos, desses anos, e com todas as ponderações, com todas as reflexões e as rehierarquizações necessárias que temos tido que fazer em nossas vidas, aprendendo, sobretudo, a arrumar as prateleiras dos nossos valores da melhor maneira possível, sobretudo no sentido de que, mais do que nunca, somos compelidos a relativizar e a valorizar coisas que passavam em nossas vidas de formas bem banais. Então, mais uma vez, bem-vindos a esse primeiro Evangelho de 2021. E hoje eu não vou trazer uma leitura de Emmanuel, eu vou trazer do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o meu primeiro evangelho que eu ganhei de presente quando eu tinha 17 anos. Ele ficou tão esgaçado, tão estragado, que eu tive que mandar encadernar, porque ele descosturou todo. E o tema de hoje vocês devem estar vendo aí em cima, que é: a fé remove montanhas, a fé transporta montanhas. E eu vou pegar esse trechozinho aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20, para ler para a gente aqui, tá? Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade.
incredulidade, por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade, vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. A fé remove montanhas. Nós nos dizemos homens e mulheres de fé, homens e mulheres de crença. E eu acredito realmente que talvez já tenhamos um fragmento de fé, uma fé em desenvolvimento. E digo isso porque quando nós temos fé e as coisas acontecem na nossa vida, a gente não tremula, não se abala, a gente não se torna disfuncional, desorganizado, possuído pelos medos, pelas antecipações, pelo sentimento de impotência, ou de desesperança, ou mesmo de desamparo. Então, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos nos bons espíritos, na espiritualidade, nós trazemos conosco a ideia da reencarnação, da lei de causa e efeito. A gente traz tudo isso, sobretudo para quem é espírita, espiritualista e pensa dessa forma, né? Pensa, né? Mas uma coisa é quando a gente pensa e outra é quando a gente sente. Quando essas convicções, né, quando essas verdades, quando esses princípios, eles estão internalizados aqui em nosso mais íntimo, nosso coração, a gente sabe que existe um princípio divino que é regulador de toda a evolução, cujo amor e justiça são infalíveis, que faz com que toda a criação, ou seja, todos os reinos, inclusive os minerais, os vegetais, os animais, continuem caminhando num processo evolutivo para que possam culminar um dia na angelitude. E tudo que esse princípio divino promove em termos de evolução dentro das leis que regem a existência, quando a pessoa sabe disso, ela não só não se sente mais sozinha, como também não tem mais aquele tamanho de medo. Só que para nós construirmos uma fé robusta a esse nível, a gente vai passando pelas experiências difíceis, pelos processos, e a gente vai se dando conta do que está acontecendo ali. Às vezes a gente só vai se dar conta depois que as coisas ficaram para trás, passaram a fazer parte do passado. E a maioria de nós, eu acredito, quando olha para o passado e se dá conta de uma série de situações e contextos que imaginou, talvez, não ser capaz de atravessar ou de suportar naquele momento, e se vê no presente tendo atravessado, suportado e, quem sabe, aprendido coisas muito importantes, essa pessoa sabe que aos poucos ela vai colocando um tijolo após o outro nessa construção tão milenar
de uma relação com o sagrado, com o divino, com a vida, em que o sentimento de desamparo vai sumindo, vai se dissolvendo, não somente na medida em que a gente ganha clareza na compreensão das leis que regem a vida, mas também quando a gente internaliza essa potência. E veja que Jesus diz que ela é do tamanho de um grão de mostarda. Basta que seja do tamanho de um grão de mostarda e isso se torna uma potência que remove montanhas. Montanhas aqui bem metafóricas, não é? Da mesma forma que retirar o demônio da criança é também algo que a gente tem que pensar com, assim, muita fluidez. E a gente sabe que o que era considerado um demônio era muitas vezes um espírito desencarnado, endurecido, sofredor, vingativo, que estava obsediando aquela pessoa. Mas existem aquelas categorias de demônios, bem entre aspas, que são os demônios interiores que a gente ainda carrega, dos nossos pavores, terrores, das nossas inseguranças, dos nossos desejos de controle, dos nossos medos, né, das experiências que foram atravessadas e que foram muito traumáticas, das coisas que a gente ainda sente nos mobilizarem muito. Todos nós temos esses demônios que, através dessa fé, uma fé que precisa ser ativa, uma fé que precisa ser convertida em ação, porque senão ela é morta, né? Uma fé que precisa se consolidar a partir do exercício do bem, do serviço, da caridade, do auxílio ao nosso semelhante, da empatia, da simpatia, né? Da boa vontade, mas também uma fé que precisa ir se demonstrando dentro de nós e se consolidando dentro de nós como uma ponte que gera um diálogo reverente entre o indivíduo e o princípio, a fonte universal de onde ele vem, de onde ele nasceu. E essa relação de reverência, essa relação devocional em que você muitas vezes fez tudo o que lhe cabia enquanto matéria, enquanto ser humano, e é preciso que você também, depois que fez tudo que você podia fazer, que lhe cabia fazer, que você entregue ao universo, que você entregue à fonte infinita de luz, de justiça, à correnteza da vida, ao fluxo da vida, e confie, e permita que as coisas possam acontecer. Outro dia, quando eu estava orando e meditando sobre também os meus medos, sobre as minhas dificuldades, e um irmão apareceu para mim e disse: tu deves te esforçar para manter a fé, afastar o medo e manter o foco. Deixe que as coisas aconteçam. Seja capaz de soltar para que essas coisas aconteçam. E se e quando elas acontecerem, você lidará com elas. Mas não antecipe. E é preciso que a gente tenha essa construção contínua de um soltar, mas também de fazer a nossa parte, mas também de criar a nossa sintonia,
mas também de separar o que passa do que fica, porque isso é o discernimento em ação. Mas também aprender com esses conteúdos que a gente ainda carrega, que a gente traz do nosso inconsciente, das nossas experiências, e eles fazem parte da nossa existência e não tem que ser desprezados, tem que ser cuidados, acolhidos com amor, mas eles não devem ou não deveriam dominar as nossas escolhas. É claro que quando a gente momentaneamente é possuído por conteúdos inconscientes, a gente sai um pouco do prumo, porque é quase como se tivesse uma personalidade autônoma, que é um conteúdo inconsciente dos complexos, que nos toma naquele instante e por um tempo a gente fica mobilizado por aquilo. É de fato uma possessão anímica, né, de conteúdos, e é preciso que a gente aprenda a trazer o nosso eixo para esta compreensão de que tudo é possível para aquele que crê. E diria mais, tudo é possível para aquele que crê e para aquele que ama. Quando nós amamos, e amamos ao Ser Superior, Pai Celeste, o Cristo, a Mãe Santíssima, ou quem você imagina que está acima de você, e a gente se volta para essas figuras com uma reverência, e a gente se volta com um desejo de se aproximar dessas figuras, no sentido de desenvolver aquelas qualidades, aquelas virtudes, aquela espiritualidade, aquela condição, né? Então, quando a gente se volta para esses seres, a gente se volta com esse elemento devocional, né? E isso ajuda a gente a lidar com as nossas questões interiores, com a impulsividade, com os medos, com a raiva, com a crítica, com a maledicência, com os controles, com os ciúmes, enfim, com a inveja, com as compulsões, enfim, todas aquelas coisas que, por sermos humanos ainda encaminhada, nós temos que lidar mesmo, temos que acolher mesmo. E, além de lidar com essas questões em nós, lidar com aquilo que a existência traz todos os dias para a nossa vida, no sentido de que essa própria existência e as outras pessoas na existência, que acabam sendo um instrumento inconsciente que trabalha em favor da lei de evolução e vem nos provocar, e a gente tem que lidar também com tudo isso. E você só lida com isso de uma maneira melhor quando você compreende essa natureza de uma jornada espiritual numa vida material. Isso é um componente da fé também. Um componente da fé que nos devolve não só a ciência de que esses processos acontecem para que a gente vá se realinhando com as leis, a ciência de que eles são finitos, a ciência de que a gente não passa nada que não tenha plantado em algum tempo, que a gente não passa nada que a gente não precise para aprender alguma coisa, que quando a gente aprende as coisas, a gente não atravessa novamente o mesmo tipo de problema, exceto para acrisolar ainda mais o aprendizado. E, sobretudo, a gente vai aprendendo que não há nada que não seja superável. Até mesmo quando a gente se depara com a ideia da morte, a gente entende e sabe que a morte é uma passagem para um outro plano. Então a gente
vai se regulando, a gente vai se auxiliando internamente, a gente vai se conectando com essas outras possibilidades de encarar os eventos, as circunstâncias, as pessoas e as nossas questões de um lugar muito mais apacentado e muito mais sereno. Então, aqui de volta para o nosso Evangelho no Lar, eu quero agradecer a presença de todos vocês e me despedir, fazendo o nosso mantra da paz. Eu aceito o dom da paz no meu coração. Eu aceito o dom da paz na minha alma. Eu aceito o dom da paz na minha mente e nas minhas emoções. Digo a tudo que procura tentar-me, afastando-me do meu centro de paz. Paz, aquieta-me. Paz, aquieta-me. Paz, aquieta-me. Eu sou a chuva suave da paz. Eu sou um servo da paz. Estou selado no coração da paz. Que o mundo permaneça numa aura de paz divina. Que assim seja. Que o Pai Celeste, que o Cristo, nosso instrutor maior, que a Mãe Santíssima interceda junto aos seres angélicos, arquiangélicos, seráficos. Interceda junto aos nossos amigos, instrutores e guardiães. Dr. Bezerra de Menezes, irmã Sheila, Meimei, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Eurípides Barçanufo, Teresa Dávila e tantos outros, e nossos queridíssimos amigos, caboclos, pretos velhos, mães pretas, tios, baianas, boiadeiros, orixás, guerreiros africanos, ciganos, todas as falanges que trabalham em nome da luz, que possam nesse instante vibrar na direção de cada um de nós e que a partir do nosso coração se abra uma fresta para que a paz do Cristo vá atravessando as dimensões e chegue até os nossos corações e a partir dos nossos corações possa então irradiar-se para os nossos lares em nome da paz, em nome da luz, em nome da verdade, em nome dessa fé que um dia haveremos de nos empossar, de internalizar esse grande tesouro. Mas que no correr dos dias, a cada lição, a cada tarefa, a cada vitória e também a cada queda, a gente vai se fortalecendo para que amanhã a gente faça ainda melhor. Queridos amigos, até a próxima segunda. Divulgue esse trabalho para pessoas que você acha que podem se beneficiar com ele. Marque os nomes dessas pessoas aqui nos comentários para que elas possam ter acesso a essa gravação. E até a próxima segunda, às 20h10, se Deus quiser. Muita paz.